Oi, minha gente, voltando aqui para a gente estar junto mais uma vez nessa caminhada de sucesso. Tenho certeza que vai ser uma caminhada maravilhosa, vai trazer para vocês uma boa base do que representa o conteúdo, né, da nossa prova para gestor. Só ajeitar aqui o meu. Pronto. Bom, minha gente, vamos lá, né? Vamos falar agora da nossa aula número 6. Nossa aula número 6, ela vai abordar aspectos relacionados a um conteúdo que é certo na prova, Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque vocês, como futuros gestores que serão, certamente vão lidar com essa realidade dos direitos da criança e do adolescente e vão precisar estar antenados, até para se protegerem, né, minha gente? A gente precisa ter a informação, não é só para saber dizer que sabe, é principalmente para você se proteger e saber agir da forma certa, no momento certo, tá bom? Então vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei Federal 8069 de 1990, é o principal marco legal regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Porque antes, minha gente, nós tínhamos somente a lei do menor, que de cara ele não separava o que era criança ou adolescente, ele só dizia que era menor de idade. E, em razão disso, criava algumas injustiças, né? Porque a forma como você trata, por exemplo, um adolescente infrator não é a mesma forma que deve ser tratada uma criança que pratica um ato infracional, certo? Então vamos lá. Já em seu artigo 1º, o ECA define-se como uma lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Nesse sentido, ele exclui qualquer possibilidade de discriminação dos brasileiros com menos de 18 anos de idade, independentemente da condição de nascimento, da situação familiar, da idade, do gênero, da raça, etnia ou cor, da religião ou crença, ou de deficiência da condição pessoal, social, econômica e ambiental. Ou seja, eu não posso discriminar nenhum brasileiro, quanto mais criança e adolescente, que são pessoas consideradas, na forma da lei, como pessoas vulneráveis. E, em razão da sua vulnerabilidade, eles têm que ter um tratamento especial, né, um tratamento que contemple a sua vulnerabilidade. É como se eles fossem estagiários da vida, né? E o estagiário a gente não pode cobrar dele a mesma coisa que se cobra de uma pessoa que tem pleno conhecimento, pleno amadurecimento. A gente sabe que isso é uma divisão para conseguir nortear o comportamento em relação a essas pessoas. Mas, obviamente, a gente sabe que tem muito adolescente de 15 anos de idade que é muito mais maduro do que coroa aí de 60, 70 anos de idade, tá certo? Mas isso não vem ao caso agora. Então, vamos lá. E a legislação objetiva livrar as crianças e os adolescentes da crueldade, qualquer forma de crueldade, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, vamos ver aqui, minha gente, eu ver se eu coloquei espaço para anotação, coloquei. O que a gente vai falar, principalmente nesse momento agora? Vamos falar sobre a questão da idade de criança e adolescente, que causam uma certa confusão ainda na cabeça das pessoas. Isso que não é uma coisa tão difícil assim, não. Vamos falar aqui o que a lei considera criança. Criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos. Incompletos. E, professor, o que são 12 anos incompletos? Se você tem um filho que tem 11 anos de idade, faz aniversário amanhã, até o último segundo do dia de hoje, ele é uma criança. A partir do primeiro segundo do dia do seu aniversário, ele já é um adolescente. Então, 12 anos incompletos são aqueles 12 anos que ainda não se completaram, mas que está na iminência de acontecer. Diferentemente de quando ele completa 12 anos, que ele já é considerado adolescente. Então, adolescente de 12 anos até 18 anos. O 18 anos na lei, ele não coloca 18 anos incompletos, como deveria colocar, acredito eu, justamente porque quando se completa 18 anos mesmo, a pessoa ganha uma outra expectativa da responsabilização dos seus atos, né? Até a idade de criança ou adolescente,
quando ele pratica um ato que é considerado como crime e contravenção na perspectiva da lei, ele cometeu um ato infracional. Então, é uma mudança até de nomenclatura. Um adolescente, por exemplo, ele não é preso, ele é apreendido. A nomenclatura é essa. Um adolescente, ele não cumpre pena quando ele vai para uma instituição de medida socioeducativa, ele cumpre medida socioeducativa. Quando ele alcança 18 anos de idade, os atos que ele praticar a partir de 18 anos de idade, já vai ter a perspectiva da lei penal normal, e não mais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exceto, minha gente, exceto, né? Aliás, não vou colocar esse exceto, não. Eu vou trabalhar esse exceto dentro do âmbito da lei. Porque, assim, existe uma aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente quando se fala sobre a questão de pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A lei diz que, em caráter excepcional na medida do que a lei prevê, poderá haver a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Mas, gente, é em caráter excepcional, tá certo? Quando eu falo em caráter excepcional, é somente naquelas situações previstas em lei. Então, crianças até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 até 18 anos de idade, e a lei contempla situações excepcionais que se aplicará o Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, vamos voltar aqui para o texto da lei. Então, vamos lá. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. A proteção integral é a proteção de caráter físico, espiritual, social, moral e mental. Certo? Quando se fala em proteção integral da lei, ela vai alcançar a todas essas situações, né? Eu coloco até eu mesmo não esquecer, a regra mnemônica FESM ao quadrado, né? Físico, espiritual, social, moral e mental, certo? E são justamente os âmbitos dessa proteção integral da criança ou adolescente. Voltando aqui para o artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Aí vem aquela nossa pequena exceção. Parágrafo único, nos casos expressos em lei, tem que estar na lei, são só 2 casos. Léo, diz aí um exemplo. Bom, se um adolescente praticou um ato infracional quando ele tinha 15 anos de idade, aí de repente ele se evadiu, sumiu. Só foi encontrado novamente quando ele tinha 19 anos de idade. Aí o que eu faço para, digamos assim, quanto à responsabilização desse ato que ele praticou aos 15 anos de idade? Vamos supor que ele tenha praticado um assalto, né, um roubo, e nesse caso vai se aplicar que lei, já que ele já tem 19 anos de idade? Aplica-se a lei do momento em que ele praticou o ato. Se ao momento que ele praticou o ato ele tinha 15 anos, então ele estava sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele vai ser a ele aplicado o ECA, mesmo ele tendo 19 anos de idade, tá certo? Professor, e se ele só for pegar 10 anos depois, ele praticou com 15, só foi pregado em 25, com 25 anos, já era, né? Pode-se fazer mais nada, só até 21 anos de idade. Aplica-se excepcionalmente o estatuto, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Primeira questão, né, sobre o nosso ECA. Assim, gente, quando a gente trabalha com ECA, às vezes as pessoas, elas têm, assim, uma tendência de se apavorar muito com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma se apavora, o outro se revolta. Vou explicar por quê. O apavoramento é porque a lei é muito grande. Mas, olhe, para cada carreira existe um bloco de artigos que você vai precisar ter acesso, certo? Por exemplo, se você for fazer uma seleção, um concurso para sócio-educador, o
o que você tem que estudar muito são as sanções, as medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente, as condições do trabalho do socioeducador, a parte, tudo que diz respeito a ato infracional. Então, quem vai fazer para socioeducador, porque vai ter que ter esse conhecimento no seu dia a dia de trabalho. Quem vai trabalhar na área de educação? A parte inicial, que é para todo mundo, aliás, né, a parte inicial, as disposições iniciais, a parte que fala sobre a educação, a parte que fala sobre conselho tutelar. Então, tem uns blocos de artigos que vão ser mais importantes, porque se você for querer estudar tudo, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para levar para a sua prova, você pode se formar na Faculdade de Direito, que você já vai estar apto, porque ele é um sistema que reúne várias legislações. Tem aspectos do direito da Constituição, do Código Penal, do Código Civil, do Estatuto da Criança, do Estatuto da Lei Brasileira de Inclusão. Então, minha gente, tudo isso aí, vocês não se preocupem em ir pela orientação que o seu professor dá, tá certo? Então, vamos lá. Sobre a proteção integral, que é aquela que é de caráter físico, espiritual, social, moral e mental, a criança e o adolescente, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar. Essa proteção é um dever de todos e o ECA estabelece mecanismos para que essa garantia seja efetivada e incluindo a criação de órgãos como o Conselho Escolar. Não é o Conselho Escolar, é o Conselho Tutelar, certo? Conselho Tutelar. Não é Conselho Escolar que vai fazer esse trabalho ligado aos objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção integral é um princípio norteador do ECA, estabelecendo que crianças e adolescentes são prioridades relativas em todas as ações e políticas públicas. São prioridades, não tem esse negócio de prioridade relativa, não, corta essa palavra relativa. Letra C. É um princípio que estabelece que crianças e adolescentes devem ter seus direitos garantidos com absoluta prioridade, de forma a assegurar seu desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social, em condições de dignidade. Pronto, achamos aqui o nosso gabarito. No Brasil, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente tem como marco de origem legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não, o marco legal inicial, aquele que deu o pontapé inicial, foi a Constituição Federal de 1988. Ok? Próxima questão, questãozinha do ímpar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se, respectivamente, criança e adolescente a pessoa. Letra A, até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Correto? Já achamos o nosso gabarito, questãozinha muito tranquila, minha gente, que dá para a gente colocar no bolso e levar para casa, com a certeza de que você realmente marcou o gabarito correto, tá certo? Então, minha gente, finalizamos aqui essas nossas 6 pequenas aulas, né? Espero, como eu coloquei aqui, que você tenha gostado de nossas mini aulas para gestor escolar. Lá na frente, digo e repito, quando estiver próximo o edital, lançaremos o curso completo com todas as disciplinas. Gente, e uma característica do nosso curso LEP é que a gente já atuou como em cursos preparatórios para gestor escolar com muito êxito, graças a Deus, com muito êxito, né? Como eu disse também no início, nós temos 5 anos já na praça, você pode consultar aí pessoas que já foram vitoriosos através das nossas orientações, e para terminar, minha gente, o que é bom para todo mundo, né? É que os nossos cursos são extremamente acessíveis do ponto de vista financeiro. A gente realmente compreende, né, que hoje em dia as coisas estão muito difíceis e a gente quer ajudar vocês e quer realizar também o nosso trabalho. Então, os nossos cursos, se você for comparar com outros cursos que estão por aí, de qualidade equivalente, né, você não pode comparar um curso
qualquer um que surgiu agora, que obviamente não seria justo, né? Mas com cursos de qualidade equivalente, nós estamos num padrão muito bom de acessível com referência à questão financeira. Então, fica com a gente, assiste nossas aulas, qualquer coisa, manda para mim alguma dúvida que você tenha, @Prof. Léo Mendes. Desejo para vocês, de pronto, de logo, de cara logo aqui, muito sucesso, não somente na sua vida profissional, mas na sua vida enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão. E deixando uma frasezinha aqui, né, para que você nunca esmoreça, porque grandes batalhas só são dadas para grandes guerreiros. Se você se considera um grande guerreiro, tope qualquer batalha que vier pela frente. Eu sei que as dificuldades são imensas, mas se não houver dificuldades, se não houvesse dificuldades, seria para todo mundo. Então, os grandes guerreiros recebem esses grandes desafios. Então, fica com a gente no curso LEP, finalizando. Eu sou a professora Léo Mendes e envio para você o meu grande abraço em nome de toda a equipe do curso LEP. Tchau!